O fluxo de usuários de drogas na Cracolândia, região central de São Paulo, aumentou cerca de 50% no segundo semestre do ano. É o que mostra o levantamento da Prefeitura Paulista. A Cracolândia é a boca do lixo, né? É o lixo, é o final de tudo. Ali já é a derrota de todas as hipóteses. Droga, maldade o dia inteiro. Roubo, droga e roubo o dia inteiro. Definições de quem esteve lá. Gente que viveu os horrores de um dos locais mais assustadores do país. Lugar com regras próprias, que o poder público não consegue controlar. Um mapeamento da Prefeitura de São Paulo mostra que no segundo semestre o fluxo na Cracolândia aumentou em 49% no período da manhã e 60% na parte da tarde. Escapar dessa realidade é uma tarefa difícil, que exige não só a aceitação do dependente, mas toda uma estrutura por parte do Estado. Uma das saídas para deixar a Cracolândia é o Hub, que fica aqui perto do fluxo de usuários em frente ao Parque da Luz, no Bom Retiro, aqui em São Paulo. É uma unidade de saúde exclusiva para dependentes químicos. Fica aberta 24 horas, os pacientes chegam aqui espontaneamente ou encaminhados por equipes de abordagem. O nosso público é formado principalmente por homens de meia idade, que por conta da dependência química acabaram se afastando das suas famílias, acabaram perdendo os vínculos sociais e que infelizmente acabaram indo para as ruas. Eu trabalhava, eu tinha uma estrutura, morava sozinho, então eu quero reintegrar a sociedade, virar uma pessoa normal, poder trabalhar, pagar minhas contas, voltar a frequentar baladas, uma coisa que eu não faço mais. Educador, Sandro ajudava dependentes químicos a vencer o vício. Hoje é ele quem vive no mundo das drogas e busca por apoio. Eu me encontro numa situação hoje que eu não tenho ninguém por mim, então se não tem um tratamento desse sem custo nenhum, eu não consigo sair da droga e retornar para a sociedade. Desde que foi inaugurado em abril deste ano, o Hub fez mais de 18 mil atendimentos a quase 3 mil pacientes. Mais de 7 mil foram encaminhados para tratamentos em hospitais especializados, comunidades terapêuticas e prontos-socorros. A maioria chega aqui pelas mãos das equipes de rua. Uma pequena parte vem como o Giorlando. Como é que você chegou aqui? Como é que eu cheguei aqui? Sozinho, eu e Deus. Eu mesmo passei a saber como que era, como que não era. Aí cheguei e pedi a doutora, foi uma pessoa muito legal comigo, falei minha história para ela. Ela foi legal, foi a última, ela falou, vou te dar para você aí a internação. E ao fim de muitos tratamentos, os médicos comemoram e os pacientes fazem planos para uma nova vida. Voltar a trabalhar, voltar para a minha família, esse é o objetivo, né? E para nós que estamos trabalhando com essas pessoas diariamente, é uma grande satisfação quando percebemos que essas pessoas realmente conseguiram se engajar no tratamento e abandonarem o mundo das drogas. Dia de transtorno para os passageiros de trem em São Paulo. Nesta sexta-feira, na linha 7 Rubi da CPTM, o descarrilamento de um veículo de manutenção na Zona Oeste fez com que os trens circulassem em via única. Os passageiros lotaram as plataformas das estações Vila Aurora e Jaraguá. Nesses locais, as pessoas ficaram totalmente espremidas esperando os trens. Quando uma composição chegava na estação, o empurra-empurra era enorme. Ao menos 3 pessoas desmaiaram. Uma mulher chegou a cair na plataforma e foi socorrida por um segurança da estação. A circulação só voltou ao normal no final da manhã. A nova falha nos trens acontece um dia após o governo estadual anunciar um aumento do preço das passagens. A tarifa dos trens e metrô em São Paulo vai subir para R$ 5,00 a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. O governo de São Paulo informou hoje que a tarifa de integração do transporte coletivo terá um aumento de 7,2% a partir de 1º de janeiro. Ao vivo, a repórter Valéria Luizete tem mais informações.
Oi, Valéria, boa noite. A gente teve agora um descasamento, o que não é muito usual, né? Porque você tem a tarifa informada pelo governo de São Paulo a R$5, já a prefeitura manteve a tarifa de ônibus, quer dizer, o governo que cuida de trens e metrô, e o ônibus continua em R$4,40. Como é que vai ficar essa integração entre os transportes? Pois é, Amanda, exatamente como você falou. Boa noite a todos que nos assistem. O valor da tarifa da integração entre os ônibus municipais, os trens e o metrô vai aumentar de R$ 7,75 para R$ 8,20. Durante a semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulgou que os valores das passagens dos trens e do metrô aumentariam a partir do dia 1º de janeiro de R$ 4,40 para R$ 5,00. A tarifa atual de R$ 4,40 estava congelada há 3 anos. Ontem, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que não vai reajustar a tarifa dos ônibus na cidade, que será mantida em R$ 4,40. Lembrando também que nesse domingo começa na capital a tarifa zero. Isso quer dizer que a passagem será de graça, mas o usuário do transporte deve passar o bilhete na máquina que fica ao lado da catraca. A diferença é que o valor não será descontado. Para quem não tem o bilhete único, a passagem será liberada pelo cobrador. Amanda e Augusto. Obrigado, Valéria. A Polícia Civil prendeu o cirurgião João Couto Neto no interior de São Paulo. Ele é suspeito de ter cometido uma série de erros médicos que causaram a morte de 42 pacientes e lesões em 114. Os procedimentos médicos foram realizados em Novo Hamburgo, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No momento da prisão preventiva, o médico estava trabalhando em um hospital de Caçapava, no interior de São Paulo. João Couto Neto foi indiciado em 3 inquéritos pelo crime de homicídio doloso qualificado por motivo torpe e meio cruel. Segundo as denúncias, ele realizava procedimentos desnecessários e sem o protocolo sanitário adequado. Em nota, a defesa do profissional se disse surpresa e afirmou que vai entrar com pedido de habeas corpus. A pena do médico pode chegar a 30 anos de prisão. O Conselho Federal de Medicina cassou o registro do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, acusado de estuprar uma mulher durante o parto na Baixada Fluminense. Ele foi preso em flagrante em julho do ano passado, depois de abusar de uma paciente enquanto ela estava dopada. A equipe de enfermagem percebeu e conseguiu filmar o crime durante uma cesariana. O Conselho Regional de Medicina do Rio também já tinha decidido pela cassação do registro profissional. A polícia de Brasília prendeu hoje um cantor sertanejo que usava a internet para aplicar golpes em mulheres. A suspeita é que Wagner Santos Oliveira, de 42 anos, tenha enganado pelo menos 26 mulheres e causado um prejuízo de quase R$1 milhão às vítimas. O sertanejo usava perfis falsos em sites de relacionamento para atrair mulheres com boa condição financeira, muitas delas mães solteiras, com idades entre 30 e 40 anos e recém-chegadas ao Distrito Federal. Ele vai responder pelos crimes de estelionato sentimental, apropriação indébita e furto. Juntas, as penas podem somar 18 anos. Um casal de influenciadores digitais foi preso em Fortaleza na segunda fase da operação Quebrando a Banca, que investiga pessoas ligadas a jogos de azar. Eric Costa de Brito, de 23 anos, e Scarlett Greta Costa Melo, de 28, são acusados de promover o jogo Fortune Tiger, conhecido popularmente como Jogo do Tigrinho. Eles foram presos em um hotel de luxo em Fortaleza, pouco antes de lançar uma nova plataforma de jogos de azar. O casal morava em uma mansão na cidade do Eusébio, região metropolitana da capital. No local, a polícia apreendeu um Porsche avaliado em quase R$500 mil, além de outros veículos e motocicletas. A operação também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão no Ceará e Maranhão. Os presos nesta fase também são investigados por crimes de homicídio, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O jogo do Tigrinho é irregular e a divulgação dele é considerada crime. Em Pernambuco, 7 policiais militares foram afastados a pedido do Ministério Público. A suspeita é que eles interferiram na investigação que resultou na morte de 9 pessoas após um tiroteio entre a polícia e um homem armado em Camaragibe, no Grande Recife, em setembro deste ano. Os nomes dos agentes afastados não foram divulgados.
Outros 5 policiais militares foram presos ontem pela Polícia Civil. Eles são acusados de participação na chacina. A Polícia Rodoviária Federal iniciou mais uma etapa do processo de mudança da doutrina adotada na formação, capacitação e especialização dos agentes. Direitos humanos e combate ao racismo são algumas das novas disciplinas. A nova proposta de ensino busca a garantia de respeito aos direitos humanos e à cidadania no desempenho da atividade policial. Inclui agora uma série de temas sociais, como combate ao racismo estrutural, população LGBTQIA+, e povos originários. Na gestão anterior, o curso de formação para novos agentes não incluía direitos humanos. As mudanças ocorreram por determinação do Ministério da Justiça, após casos de abordagens violentas com mortes, como a de Genivaldo Santos, assassinado aos 38 anos após ser trancado por 3 policiais no porta-malas de um carro da PRF e forçado a inalar gás lacrimogênio em 2022. Outro caso que chamou a atenção foi o da menina Heloísa, de 3 anos. Em setembro deste ano, Heloísa estava no carro com os pais, a irmã e a tia, quando o carro da família foi atingido por vários disparos. De acordo com parentes da vítima, o tiro partiu de agentes da PRF. Um bandido morreu e outro ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar na zona norte do Rio. A dupla foi baleada depois de uma perseguição na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Segundo a PM, os criminosos estavam em 2 carros roubados quando desceram dos veículos e começaram a atirar. Os policiais apreenderam 2 fuzis, 4 granadas e também radiotransmissores. A Força Aérea Brasileira recebeu a 7ª aeronave Gripen F-39. O caça, que chegou nesta semana ao Brasil, realizou um voo de teste, saindo de Navegantes, em Santa Catarina, com destino a Anápolis, onde será integrado ao primeiro grupo de defesa aéreo, que já conta com outras 6 aeronaves deste modelo. Os caças F-39 podem atingir até 2.400 km por hora. A maior fabricante de painéis fotovoltaicos do país lançou hoje, no interior de São Paulo, um laboratório de pesquisa. A meta é tornar a produção de energia solar mais brasileira. Sol não falta no Brasil. E essa multinacional chinesa, instalada em Campinas, produz equipamentos que transformam a luz solar em energia. Só neste ano, montou 2.300.000 módulos fotovoltaicos. A principal matéria-prima, o silício, o Brasil também tem. É o 3º maior exportador do mundo. O que falta é tecnologia. Os painéis são montados aqui, mas não se pode dizer que sejam brasileiros. Nós já tivemos um estágio onde a gente teve aí quase que 30% das matérias-primas nacionalizadas. A gente voltou a importar grande parte dos componentes. Então a gente importa grande parte deles, mas mesmo assim realiza a manufatura dos módulos aqui. Inclusive, essa é uma das funções, né, do laboratório, que é avaliar isso e esse potencial de todos os benefícios que a indústria traz. O grande objetivo é trazer inovação para os produtos de geração fotovoltaica e também olhar para o futuro, né, na cadeia nacional. A gente acredita bastante que a cadeia de produção dos módulos fotovoltaicos no Brasil faz bastante sentido. E existe viabilidade técnica para a montagem de painéis de energia solar 100% nacionais? A resposta pode vir desse laboratório de pesquisa e desenvolvimento, inaugurado hoje numa área de 1.600 metros quadrados da fábrica. É o primeiro na América Latina que vai estudar todo o ciclo de produção dos módulos fotovoltaicos. O projeto é de longo prazo e com a parceria de universidades e centros de estudo, pode ajudar o Brasil a dar um salto no mercado de energia solar, de exportador de commodity a produtor de equipamentos de alto valor agregado. A montagem desse laboratório custou 6 milhões de reais, mas o setor lembra que investimentos do governo, incentivos fiscais e políticas públicas também são necessários para que a energia solar se desenvolva no Brasil. A energia fotovoltaica é uma das vertentes da transição energética e aqui a gente vai ter a oportunidade, ao longo do desenvolvimento, do silício criar a placa fotovoltaica. Com as matérias-primas daqui, já que o Brasil é o 3º maior produtor de silício do mundo, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade.
O sol já é a origem de 16% da energia produzida no Brasil, nossa segunda maior fonte na matriz elétrica, atrás apenas das usinas hidrelétricas, de acordo com a agência que regula o setor. E num mundo que precisa substituir as fontes energéticas de origem fóssil que provocam o aquecimento global, dominar a cadeia de transformação do sol em energia é uma rentável e estratégica luz no fim do túnel. Rede TV News faz um rápido intervalo e volta já já. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que em setembro deste ano, quase 80% das famílias estavam endividadas. Por isso, a educação financeira hoje faz parte das aulas em escolas estaduais de São Paulo. Assim, os alunos podem aprender a cuidar melhor e controlar desde cedo o seu rico dinheirinho. Falar de educação financeira nas escolas nem sempre é uma tarefa fácil. É você saber controlar o seu dinheiro, não o dinheiro lhe controlar, você controlar o seu dinheiro, a ponto de saber para onde está indo cada centavo do bolsinho de vocês. O Gustavo, por exemplo, já aprendeu uma regra básica. Saber economizar mesmo, porque assim, eu não tinha muito controle. Depois que eu comecei assim, a aprender mais, agora está realmente mais fácil de... Tá mais fácil de entender o pai e a mãe também quando diz que não dá e quando diz que dá, né? Bem mais fácil, bem mais fácil. Foi pensando em ensinar não só a poupar, mas também outras noções importantes de economia, que o tema se tornou uma disciplina eletiva nesta escola estadual, na zona norte de São Paulo. Falar de educação financeira no Brasil é um desafio, porque o povo brasileiro não tem a cultura, ele só tem a cultura do consumo. Eles não têm a cultura de poupar, de guardar, de investir. Então nós estamos tentando trazer isso para dentro da escola, desde o ensino fundamental. A disciplina vai além dos conhecimentos sobre o orçamento doméstico. Aqui, os alunos também aprendem sobre investimentos na Bolsa de Valores. O objetivo é torná-los aptos a avaliar o potencial de rentabilidade das empresas e, claro, fazer investimentos seguros. Desconstruir a ideia de que investimento é algo de gente rica, né? Trazê-los para esse mundo de investimento e fazer com que eles levem esses conhecimentos para dentro de casa, plantando também essas sementes para os pais, para os familiares deles, mostrando que os pais e os familiares também podem ser investidores, podem sair do vermelho, podem ter uma vida financeira tranquila. Por falar em sair do vermelho, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que em setembro desse ano, 77% das famílias estavam endividadas, a maioria delas por causa do cartão de crédito. Por isso, a importância de se aprender desde cedo para que eles tenham um futuro financeiro muito mais equilibrado. Deu para ter uma noção, assim, que a situação não vai ser muito fácil, mas dá para ter um controle, sim. Os deputados analisam neste momento o texto da reforma tributária. O repórter Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, está lá na Câmara dos Deputados, traz as informações para a gente. Boa noite, Igor. A votação agora é em segundo turno, não é? Exatamente, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, os deputados estão ali atrás, no plenário, analisando os destaques, que são as sugestões de alteração no texto base. Por enquanto, todos os destaques analisados foram rejeitados pelos deputados. Ainda há 3 destaques para serem analisados em plenário antes da votação do segundo turno. Mas o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, garantiu que a votação do texto base vai ser concluída ainda hoje. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, é necessária uma aprovação em 2 turnos. Para ser aprovado, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Mais cedo, os parlamentares aprovaram o texto em primeiro turno. O placar foi de 371 votos favoráveis e 171 contrários. A proposta já havia sido analisada aqui na Câmara dos Deputados, mas como a versão daqui da Câmara foi alterada lá no Senado, então teve que voltar para uma nova apreciação dos deputados. A votação de hoje só aconteceu depois de uma série de negociações e reuniões entre os presidentes do Senado e da Câmara, também dos 2 relatores e de líderes de bancada. Eles costuraram um texto que pudesse ser entendido como consensual e assim tudo
tudo isso para evitar uma nova rodada de apreciação lá no Senado. As partes onde houve divergências devem ser votadas na semana que vem, na forma de lei complementar. Os deputados, os detalhes dessa negociação, você confere agora na reportagem. O plenário da Câmara dos Deputados estava quase vazio durante a discussão da reforma. É que o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, permitiu que a matéria fosse analisada em sessão semipresencial. O Partido Novo tentou evitar a manobra, mas não conseguiu. Antes da apreciação, líderes e relatores se reuniram para chegar a um consenso. O novo acordo firmado mantém até 2073 a cobrança do IPI para produtos similares aos produzidos na Zona Franca de Manaus. Já o artigo 92, que dava brecha para isenção na importação de combustíveis por empresas da Zona Franca, foi excluído. Também foi excluída a cesta básica estendida, proposta pelo senador Eduardo Braga. E os produtos que vão fazer parte da cesta nacional, com impostos zerados, ainda vão ser definidos. O texto mantém os regimes automotivos regionais, que dão benefícios de IPI para empresas do setor que se instalam no Norte e Nordeste. E exclui 5 setores da lista de regime especial do novo Imposto sobre Valor Agregado. São eles: transporte aéreo, saneamento básico, microgeração de energia, concessão de rodovias e bens e serviços que promovam a economia circular, como reuso de água e materiais reciclados. O acordo foi que nós, tecnicamente, optamos por ser a melhor opção. Foi uma opção conjunta de todos, chegamos a esse entendimento da segurança jurídica, da tranquilidade, nós vamos estar com ele funcionando. A expectativa dos parlamentares é que a PEC da reforma tributária seja promulgada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, até o fim da semana que vem. Senadores e deputados ainda precisam aprovar leis complementares para os trechos em que ainda há divergências. É o caso do cashback, que é a devolução de parte do imposto sobre alguns produtos, como conta de luz e gás de cozinha, para as pessoas mais pobres atendidas por programas sociais. A principal pendência da reforma, no entanto, é saber quanto a população vai pagar pela contribuição sobre bens e serviços e que irá substituir o IPI, o PIS e a COFINS, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços, que será criado no lugar do ICMS e do ISS. As alíquotas dos 2 novos tributos devem ficar entre 26% e 28%, mas ainda não foram definidas. Isso compete a análises econométricas que vão ter que ser feitas pelo Ministério da Fazenda, pelo Tribunal de Contas e pelos institutos de planejamento que terão que fazer a econometria da alíquota que será implementada. Ô Igor, e o governo caminha aí para fechar o ano com chave de ouro, depois de sofrer algumas derrotas duras ontem, né, com a derrubada de vetos do presidente Lula em matérias como marco temporal, desoneração da folha de pagamentos. Hoje o governo enfileirou uma série de vitórias, porque além da reforma tributária, teve uma outra medida provisória importante, você vai explicar para a gente do que se trata, é a subvenção de ICMS, um palavrão, mas que era assim, a menina dos olhos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Precisa passar pelo Senado ainda, mas a primeira etapa venceu. Pois é, essa medida provisória é considerada uma das mais importantes pela equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados no início da tarde de hoje com folga. O placar foi de 335 votos favoráveis e 56 contrários. O texto a favor, ele determina que a medida regulamenta situações em que as empresas podem abater os incentivos que recebem de ICMS dos estados na base de cálculo de impostos federais, como o imposto de renda de pessoas jurídicas. A estimativa é que essa medida provisória possa garantir só no ano que vem uma arrecadação de 35 bilhões de reais para os cofres da União. Esse dinheiro pode ajudar a cumprir a meta fiscal, que é reduzir a dívida a zero. Só que, como você bem explicou, Amanda, essa medida provisória aprovada hoje aqui na Câmara ainda precisa ser votada lá no Senado Federal. A expectativa é de aprovação, mas isso só deve acontecer na semana que vem. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor.
A violência, além de sobrecarregar os serviços de saúde, gera custos aos cofres públicos. Só no ano passado, quase 50 pessoas foram baleadas e atendidas todos os dias no Sistema Único de Saúde. O Instituto Sol da Paz analisou os custos da violência armada no Sistema Público de Saúde no Brasil. Só no ano passado, o SUS gastou 41 milhões de reais com atendimento às vítimas de armas de fogo no país. Recursos que poderiam ter ido para a prevenção e tratamento de doenças. Com esse valor, daria, por exemplo, para realizar 1 milhão de mamografias ou 10 milhões de hemogramas completos. A violência também sobrecarrega as unidades de saúde. Só no ano passado, foram feitas mais de 17 mil internações nos hospitais públicos. A maioria das vítimas são homens, negros e jovens. O custo médio das despesas hospitalares é superior a R$ 2.300. 3 vezes mais do que o governo investe em saúde por pessoa no Brasil. Nesse cenário brasileiro de alta taxa, altos índices de violência armada, nós acabamos tendo um desvio dos recursos para esses atendimentos emergenciais, quando se conseguíssemos reduzir os níveis de violência armada, a gente teria mais recursos para a saúde pública atuar em outras frentes, sobretudo da saúde preventiva. Pelo menos 15 estados e o Distrito Federal estão passando por uma nova onda de calor. E que calor! Para evitar consequências à saúde, alguns cuidados são necessários. Tem momentos que só a hidratação resolve. Sim, essa é uma das coisas principais, porque eu estou me preparando para uma maratona e se não tiver água fica muito difícil. Segundo os meteorologistas, o forte calor ocorre devido à formação de um sistema de alta pressão. Com isso, a chuva é inibida, a umidade relativa do ar cai e a sensação de calor aumenta. A Débora veio passear com os netos e resolveu se refrescar. Tomamos sorvete, vamos tomar de novo agora, Muita água, Acho que é isso que é importante. Trouxemos frutas também. E é bom estar preparado, porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esse forte calor que está fazendo aqui em São Paulo e em pelo menos outros 14 estados e no Distrito Federal deve durar até quarta-feira. Os especialistas fazem algumas recomendações para que as pessoas não tenham a saúde prejudicada. Cuidados, a gente pode aí pensar em manter em ambientes climatizados, com ar-condicionado, ventilador, usar óculos de sol, manter-se então hidratado, tomar bastante água ao longo do dia, usar chapéu, Isso tudo é muito importante para evitar perder água nesse calor, A hidratação diária é muito importante, andar com a garrafinha de água, isso ajuda bastante. Com tanto calor, os pets também merecem atenção. O Rodrigo trouxe a tequila para dar uma voltinha, sempre atento ao bem-estar dela. No calor eu costumo só evitar os horários de muito sol a pino, assim, meio-dia e tudo mais, então costumo vir mais a partir de umas 3 da tarde, Porque antes disso é muito difícil de vir com ela, porque nem ela se diverte aqui, Porque tá tão calor que ela não quer correr, não quer fazer nada, fica deitada e tudo mais. E olha, um temporal atingiu esta tarde a cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Os fortes ventos destelharam casas e derrubaram árvores. Muitas caíram em cima de carros. Por sorte, ninguém se feriu. A Defesa Civil da cidade continua em alerta para novas tempestades. E agora é hora de saber como fica o tempo com o Igor Silveira. A gente estava até conversando aqui fora do ar, Igor? A gente estava falando dessa onda de calor. Eu disse que eu até esperava que ela fosse pior ainda. Pelo menos aqui em São Paulo foi mais amena que a última, Mas continua o calor no fim de semana? É isso mesmo, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a onda de calor continua e o final de semana vai ser bem quente, viu? Só de olhar aqui no mapa dá para ver que em toda essa área em amarelo o sol está garantido. A estabilidade só fica mesmo em partes da região norte e também do sul do país, onde ainda tem previsão de chuva forte por lá, apesar do calor. Já no sudeste, tempo quente e abafado e com máximas passando dos 30 graus amanhã. Olha só, 35 graus em São Paulo, 36 no Rio de Janeiro e 32 graus em Vitória. No domingo não vai ser diferente, ainda esquenta bastante, só que pode ter uma chuva fraca e isolada em algumas regiões. Os termômetros podem chegar aos 34
34 graus em São Paulo, 36 no Rio de Janeiro e 31 graus no Espírito Santo. No Nordeste, o tempo continua quente, principalmente no interior, só que no litoral tem previsão de chuva, principalmente na Bahia, viu? Lá pode chover forte aí na próxima semana. A máxima pode chegar na casa dos 30 graus. Agora, na região norte, apesar da previsão de chuva, o tempo fica abafado. Os termômetros registram 33 graus por lá. Um bom final de semana para você, Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. E olha, essa onda de calor em grande parte do país tem provocado polêmica também nos carros de aplicativo. Muitos motoristas passaram a cobrar um valor adicional para ligar o ar-condicionado. A medida dividiu usuários e motoristas. Roselange ficou surpresa quando pediu um motorista de aplicativo de Belo Horizonte para ligar o ar-condicionado durante uma corrida. Como estava muito quente, eu pedi para ligar o ar-condicionado. E ele falou que tinha uma taxa de R$10. Eu tive que pagar para ter um conforto melhor. Inconformada, ela entrou em contato com a plataforma e a empresa responsável informou que vai apurar o caso. Eu achei um absurdo que, além de eu pagar o aplicativo, a corrida, eu tive que pagar esses R$10. Para avisar os passageiros sobre a taxa extra, os motoristas colocam plaquinhas no banco de trás do veículo com informações sobre o valor e a forma de pagamento. Este cobra 50 centavos por quilômetro rodado ou o valor mínimo de R$5. É um absurdo, R$5 para ligar o ar-condicionado. Você já paga o aplicativo e eles cobram uma taxa a mais, isso aí é surreal. Os motoristas que fazem a cobrança alegam que o ar-condicionado aumenta o consumo de combustível, mas alguns não concordam. Dá diferença pouca, não vem com essa onda de combustível não, porque isso é o de menos. Se você trabalhar o dia inteiro, dá uma somatória de R$10 no final. E tem pessoas que te dão até gorjeta. De acordo com o Procon, os motoristas não podem cobrar para ligar o ar-condicionado durante uma corrida. A prática é considerada abusiva pelos órgãos de defesa do consumidor. O correto seria o aplicativo informar sobre a taxa adicional durante a contratação do serviço. O consumidor não teria, pelo menos a princípio, como exigir o ar-condicionado ligado. O que não impede que seja conversado com o prestador de serviço, com aquele motorista. Em nota, a InDrive informou que o passageiro pode avaliar mal o motorista e registrar uma observação sobre o que deixou a desejar. A 99 orienta que a utilização ou não do ar-condicionado seja combinada entre usuários e motoristas para que a viagem ocorra de forma confortável. Já a Uber informou que os motoristas não são obrigados a ligar o ar e a empresa não permite cobrança extra durante a viagem. Logo, a cobrança que eles fazem dentro do automóvel, no ato da corrida, através do Pix para a utilização do ar-condicionado, ele estaria proibido de fazer esse tipo de cobrança. Eu acho um absurdo, porque a gente já paga muita coisa, né? Não tá barato essas corridas, não tá barato. O ar tem que estar no preço, né? Inconcebível isso. Bom, Rede TV News volta já. O presidente Lula cumpriu a agenda hoje em Vitória, no Espírito Santo, para inaugurar uma rodovia que liga os municípios de Cariacica e Serra. Em seguida, Lula viajou para São Paulo, onde vai assinar amanhã um contrato para obras do Minha Casa Minha Vida. Em visita ao Espírito Santo, Lula inaugurou na tarde dessa sexta-feira a obra do contorno rodoviário do Mestre Álvaro, que fica na Serra, na região metropolitana do estado. O presidente estava acompanhado do ministro licenciado Renan Filho e do governador do estado, Renato Casagrande. A obra teve o custo de R$500 milhões e beneficiará cerca de 2 milhões de pessoas. Com quase 20 quilômetros de extensão, a via irá retirar cerca de 15 mil veículos, incluindo os de carga, da área urbana da Grande Vitória, diminuindo em até pela metade o tempo percorrido. Lula não citou assuntos polêmicos, como o da reforma tributária e o da indicação do ministro Flávio Dino para o STF. Mas o presidente falou sobre um outro assunto, o da educação, e aproveitou para anunciar investimentos para o setor, entre eles uma poupança para os alunos do ensino médio. Direto do Espírito Santo e com imagens de Júlio Mariano, Fábio Gabriel, para o Rede TV News. O governo federal lançou campanhas para valorizar a farmácia popular e a vacinação. Em um dos comerciais, uma família celebra o Natal e os irmãos que não se viam há um tempo se reencontram. Um deles revela que se vacinou,
para o alívio de todos. O objetivo da campanha é combater o negacionismo e a desinformação. Infelizmente, de alguns anos para cá, a gente passou a conviver com uma realidade política num país que ela era estranha a nós, né? Quer dizer, um ambiente de intolerância, gente saindo do grupo do WhatsApp da família, pessoas por conta das divergências políticas se tornando inimigas. E chegou a hora da gente virar essa página. O Brasil é um só povo é a outra campanha do governo federal lançada em rede nacional. Participam do clipe cantores renomados e a trilha musical tem a batida de vários ritmos, do soul ao axé. O terceiro comercial busca informar a população sobre os benefícios do Farmácia Popular. A mãe, com a filha doente no colo, é surpreendida ao ser informada por outra pessoa que a bombinha para asma é de graça se ela apresentar a receita médica. O programa Farmácia Popular, criado em 2004, oferece medicamentos gratuitos ou 90% subsidiados pelo Ministério da Saúde para o tratamento de 11 doenças. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer favorável à cassação do mandato e à inelegibilidade do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O órgão alega abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022, quando foram gastos R$ 2 milhões com a eleição de Moro. Entre as despesas estão a compra de um carro blindado e gastos com segurança. O senador Sérgio Moro disse que as despesas não tiveram impacto na campanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar 29 acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Os réus respondem por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Alexandre de Moraes, que é relator nas ações, propôs penas que vão de 14 a 17 anos de prisão. Os processos estão sendo julgados em plenário virtual, onde os ministros votam no sistema eletrônico sem debate. O julgamento termina no dia 5 de fevereiro. Nós voltamos em 30 segundos. E o Rede TV News desta sexta-feira, 15 de dezembro, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Obrigada, boa noite. E amanhã, um pouquinho mais tarde, 9h30. Até lá.